Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós continuaremos a estudar os músculos do corpo humano e nos apresentando a eles, vamos ganhando convencimento eh, no sentido da do encontro com a coreografia sensitiva que modula a partir de todos os sinais de impulso que os caracteres de definição científica nos habilitam dentro dessa configuração de acessar a definição. E aí a gente vai ganhando até mesmo essa decomposição associativa a esses graus de contração estimulados por esses acessórios de saber, essas ferramentas de conhecimento, né? E aí até que a gente consiga armazená-la a partir de uma consubstanciação molecular, né? Isso coexista na nossa rede neural de intelectualidade sobre a disposição real, né? Sobre o plano material, né? Porque a gente casa a materialidade com a imaterialidade para fazer um encontro de relacionamentos, né? Então, a verdade é que a gente está com Deus, está com relacionamentos o tempo todo. Por isso a gente está super satisfeito na vida, né? Mas acontece que quando a gente quer ser amigo de alguém e esse alguém, dentro de um contexto de amizade, diz que nos falta algo, a gente tenta acreditar que realmente falta esse algo em nós para revelar-se a esse dispositor de amizade, um encontro, um link, um acesso de amizade. Só que é uma informação, é uma materialização, é um estudo de acontecimentos. Não é uma verdade e não precisa ser, pois estamos super preparados para o encontro com a vida, uma vez que fomos preparados pelo superior de tudo, Deus, né? Em composição com a sua matéria santa, né? O Espírito, a composição em relação ao Espírito de Deus que nos compôs dentro dessa apropriação material de células, tecidos que nos comportam. E é disso que a gente está falando, porque a gente está falando da literatura da carne, dos tecidos que são organizados por esse ser superior e que, dentro desse filtro espiritual, vamos dizer assim, desse Espírito Santo ou dessa contestação que forma a vida, encontramos essas colinergias de apreendimento apreciativo e nos tornamos apreciadores uma vez que reconhecemos o valor da apreciação, né? De se apresentar-se com o dom
de sabedor dessa especiaria, vamos dizer assim. Então vamos lá. Vamos nos relacionar então com os músculos do assoalho pélvico. Se o objetivo é estudar a anatomia de forma organizada, a melhor estratégia é aprender os músculos do assoalho pélvico em camadas, do mais superficial para o mais profundo. Só que a gente não tem essa ferramenta de visualização 3D em nenhum momento, porque a gente nem tem máquina para isso. Essa que é a verdade. Tô tendo um problema aqui com o retorno do microfone. 2, 2. Então tá bom. Obrigado. Agora sim. Então vamos lá. Vamos ver se tem aqui. Não tem. Vamos ver então da seguinte maneira. Vamos ver. Sem o chat GPT. Vamos abrir uma nova aba quando o navegador o permitir. E percebam que ele não está respondendo. Coisa estranha, né? O navegador ele fala agora. Eu tenho umas críticas para fazer para os programadores, né? Tem tanta coisa boa que eles conseguiram formar dentro dessa associação de trabalhadores, mas tem muita coisa também que faz com que a gente fique na dúvida, né? Será que realmente é necessário esse tipo de interpretação, né, computacional? Então, o primeiro músculo é o iliococcígeo. É um músculo plano que compõe o assoalho pélvico. Grupo do elevador do ânus. Elevador do ânus quer dizer que ele contrai o ânus, né? Sua origem é o arco tendíneo do elevador do ânus e a face interna das espinhas esquiáticas. Então aqui, esse daqui é um músculo que fica no assoalho pélvico e ele fica nessa disposição aqui, ó. O ânus ele fica bem aqui. Esse ilho, esse osso aqui é o ilho, né? Ilho coccígeo. Esse músculo aqui, ó. Então, ele tem a origem no arco tendíneo do elevador do ânus e face interna das espinhas esquiáticas. Então, aqui a face interna das espinhas esquiáticas. Ilho, isquio e pubis. Aqui. E a sua inserção no cóccix e ligamento anococcígeo. Aqui, ó.
É bem aqui, ó. Sua inervação. O nervo para o músculo levantador do ânus, ramos do S4 e o nervo anal inferior do plexo coccígeo. A ação desse músculo, né? Vamos lá de novo, ó. Iliococcígeo é formar pequena parte do diafragma da pelve, que é toda esses músculos aqui assim, né? Que sustenta as vísceras pélvicas. Os, os órgãos que ficam aqui, né? Traciona o cóccix ventralmente, suportando a pressão intraabdominal provocada contra o assoalho pélvico. Então, essa ação vale para músculos posteriores que a gente vai ver. Ó, os pubococcígeo e o puborretal. O músculo pubococcígeo é a principal porção do assoalho pélvico. Ele forma uma rede muscular do osso púbico até o cóccix, sustentando órgãos como bexiga e intestino. É fundamental para o controle da urina, evacuação e funções sexuais. A inervação, então, a ativação desse músculo ajuda a excitação de órgãos viscerais, né? Uma vez que existe uma descarga em comum ali em relação aos movimentos, o aquecimento, a mudança química da região. Entenderam? O esse daqui. Então a inserção é o pubis, aqui, ó, pubis e a porção anterior do arco tendíneo. E a inserção é uretra, vagina, reto, uretra, vagina, reto e cóccix. Vagina, reto, ureteres e cóccix. E o pubo retal. O músculo pubo-retal é uma estrutura em forma de U do assoalho pélvico. Ele abraça a parte final do reto, criando uma dobra que atua como uma válvula natural para reter as fezes. Para uma evacuação fluida, esse músculo deve relaxar e endireitar essa curva. Então, aqui, ó, a gente tem esses três músculos: o pubo retal, aqui é o pubis e o reto. Ó.
Cubo retal, pubis e coxígio, né? O coxígio aqui, cox, né? Cubo, coxígio e o ilho, coxígio, coxígio, certo? Então, o próximo músculo é o isquiocoxígio ou coxígio. A origem dele é o ápice da espinha isquiática. E a inserção é o cóccix reto. O músculo isquiococcígeo, também chamado de músculo coccígeo, é um músculo triangular localizado na região postero-superior do assoalho pélvico, sendo o menor componente do diafragma pélvico. Ele se origina na espinha isquiática e no ligamento sacroespinhal. Inserindo-se nas margens laterais da parte inferior do sacro do cóccix. As imagens estão ruins, né? Vamos ver se a gente acha. Ih, o mouse sumiu aqui. Voltou. Ih, tá um pouco lento aqui, pessoal. Só ter paciência e espera. Engraçado. Deixa eu colocar um negócio aqui. Mesmo assim, não achou a imagem? Ixi, estamos ruim de imagem aqui no Google. Ah, vou achar aqui, quer ver? Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Pô, não tem imagem dele. A gente não tem a imagem dele aqui. Mas vamos pegar essa imagem. E aqui a gente tenta olhar por ela. Não, mas não queria isso. Eita. Ah, deu certo aqui, ó. Então seria esse músculo aqui, ó. Aqui, ó. Dessa inserção aqui, ó. Isquiococcígeo ou coccígeo.
A origem dele é no ápice da espinha esquiática, aqui, ó. E essa parte aqui, ó. E sua inserção é à margem do cóccix e na face lateral do sacro. O cóccix é esse osso aqui, ó. A sua função é tracionar o cóccix ventralmente, suportando a pressão intraabdominal provocada contra o assoalho pélvico. É nessa parte que tem muita pressão. O próximo músculo é o transverso superficial do períneo. Ó, esse é o músculo transverso superficial do períneo e sua origem é na face interna do isquio. A imagem ficou pequena, né? Aqui. Face interna aqui, ó. O osso tá diferente. Face interna do isquio. A inserção é o centro tendíneo, nessa parte aqui. E o nervo que ele nerva ele é o nervo pudendo. E a ação desse músculo é sustentar e fixar o corpo do períneo, assoalho pélvico, para sustentar as vísceras. Então, uma série de músculos que se são dispostos em uma configuração que consegue tanto adquirir inervação quanto aumentar e formatar movimentos e aumentar essa resistência, essa auxiliação, né? O próximo músculo é o isque cavernoso. Isque cavernoso. Ó, esse é o isque cavernoso e a sua origem é a tuberosidade esquiática e sua inserção é na raiz do clítoris e centro tendíneo. Aqui, ó. O nervo que o inerva é o nervo pudendo e a sua ação é auxiliar na ereção do clítoris e do pênis. Então esse músculo ele auxilia na ereção. Se chama isque cavernoso. Uhum. Uhum. O próximo músculo é o bulbo esponjoso.
O músculo bulbo esponjoso, ele tem a origem no centro tendíneo. E sua inserção é na base do clítoris, ramo e corpo do pênis. O nervo que o inerva é o nervo pudendo. E a sua função na mulher é responsável pela constrição da vagina. No homem é responsável pela constrição do bulbo e do pênis para expelir as últimas gotas de urina e sêmen. Auxilia na ereção ao comprimir a veia perineal profunda. Essa compressão da veia reduz o tempo do retorno venoso, o que mantém o sangue arterial lá na glande e no corpo esponjoso. Então esse é o bulbo esponjoso. Várias peças que formam um todo, né? O próximo é o músculo esfíncter externo do ânus. O nome esfíncter se diz constringir, né? Lembra constringir, fazer assim, igual a mão faz. Esfíncter externo do ânus. Então, sua origem vai ser o corpo perineal e sua inserção é no ligamento anacoccígeo. O nervo que o inerva é o nervo pudendo e sua ação constringe o canal anal durante a peristalse, que é aquele movimento que ela encaminha os produtos da digestão, né? Constringe o canal anal durante a peristalse, resistindo à defecação, sustenta e fixa o corpo do períneo e o assoalho pélvico. Bacana. O próximo músculo desse compartimento é o esfíncter da uretra. Que é bem pequenininho. Vamos ver aqui. Difícil. É difícil para encontrar, né? Sei. Não. É difícil para encontrar.
Não, nessa imagem não vai. Seria então aqui, ó. Seria esse músculo aqui. Na verdade, essa é a uretra. E aí o esfíncter da uretra fica mais posterior, né? Ó, mais interno. E o próximo e talvez o último, né? Deixa eu ver. É o último. É o transverso profundo do períneo. Esse músculo aqui, ele sustenta e fixa o corpo do períneo. Sua origem é a face interna do isquio e sua inserção é a base do clítoris, o centro tendíneo e parede lateral da vagina uretra. Aqui, ó. E o nervo que o inerva é o nervo pudendo. Bom, então esses são os músculos do assoalho pélvico. E você pode notar que são músculos bem precisos em sua localidade e seus arranjos, né? Eles sustentam as vísceras que se encontram aí e também ajudam no processo de manutenção dos órgãos. E aí a gente tem vários músculos e suas disposições. São músculos que, a princípio, são percebidos, né? São vistos como músculos difíceis de você afirmar que os conhece, né? É como se você os visse na rua, eu apresentasse eles para vocês. Olha aqui, ó. Esses aqui são os músculos iliococcígeo, pubicoccígeo, puburetal, isquiococcígeo, coccígeo. Aquele ali é o transverso superficial do períneo. E aí, você olha assim, são pessoas bastante, a princípio, de reconhecê-las em nome. Porém, existem os macetes, né? Além dos nomes serem estranhos, muitas das vezes o nome que é dado para esses músculos são as suas origens e suas inserções. É um casamento, né? Uma dobradinha. E aí a gente começa a notar, ó. Iliococcígeo, pubococcígeo, puboretal. Então, quais são esses músculos? Então, quando você aprende o nome dos ossos, as regiões ósseas, você começa a entender, aqui, ó, esse músculo se insere aqui no ilho e tem tem sua origem no ilho e se insere no a inserção dele é no cóccix. Então é o iliococcígeo. E aí você vai pegando, né? O pubococcígeo, o puboretal, isquiococcígeo, coccígeo,
transverso, superficial do períneo. E aí vai, né? Um dos macetes é sempre entrar em contato com eles. Vai, passa uma tarde com eles, toma um chá com eles, desenha para eles, desenha eles, mesmo que seja desenhos de jardins de infância, né? Aqueles desenhos que a pessoa risca, 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 e ali ela diz que tem uma pessoa, que tem uma coisa, mas quando vai mostrar, ninguém vê nada. É mágico, né? Esse tipo de magia que habilita você a se convencer de que se habilita, se conversa, se contrai, né, em sabedoria dessas entidades científicas que compõem a unidade em que opera você e sua felicidade, né? Ou seja, o seu movimento objetivado, né, e valorizado. Eu vou ficando por aqui então, e no próximo vídeo a gente vai já entrar nos músculos que se encontram na cabeça, né? Músculos da mastigação e músculos faciais, né? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Um abraço para vocês e fui!